a gente falou que tá ok, lateral direito tá ok. O Bambu já seguiu o seu caminho, né? O Zé Vitor, lateral direito ok. O outro zagueiro canhoto segue seu caminho. Miranda segue seu caminho. Lateral esquerdo, Jefferson, no Globo Repórter. Do que se alimenta, onde vive, o que faz da vida, não sei. Segue o seu caminho. Não dá, cara. O cara foi contratado, não apareceu em nenhum momento, né? Não ficaria. No meio de campo, Zé Gabriel tentaria, Paulinho tentaria. O Praxedes eu não faria esse esforço todo. 25 milhões. Maneira nenhuma. Maneira nenhuma. Eu acho que o futebol pede outra coisa do que o Praxedes entrega hoje. Eu acho que a leitura do Bragantino foi muito clara quando você assiste. O Bragantino terminou o Brasileiro na 5ª posição, 6ª. Você consegue enxergar o Praxedes naquele time do Bragantino? Um time que eu gosto de, sabe? Correria, troca de passe, envolvente. Praxedes pisa, levanta a cabeça. Para determinado momento do jogo, JP, ok. Mas não é o cara que eu penso. E talvez a maior polêmica que eu tenho com o torcedor do Vasco é o Rossi. Não ficaria com o Rossi. Eu não acho o Rossi esse fenômeno todo. Foi importante, tá? Jogou muita bola contra o Fluminense. Jogou muita bola contra o Curitiba. No momento que a gente teve uma retomada, ele foi protagonista. Não tem problema em elogiar. Só que eu conheço o Rossi o mínimo para saber que são 3, 4 bons, uma contusão, um estiramento, uma presepada, como foi aquela expulsão no banco. Esse é o pacote, Rossi. Na primeira passagem também foi assim, sabe? Eu acho que a gente precisa... mas vai ficar só com o PEC? Não é o PEC. Eu volto a falar aqui. A minha cartinha do Papai Noel. Atacante de beirada com compromisso com o gol. Ponto. Isso pra mim seria, assim, fundamental, sabe? Seba, muito obrigado. Me ajuda aí, JP. Quem mais desse elenco aí que jogou mais jogos aí? E o nosso Serginho? O Serginho, se tu fizer uma pelada agora, nós dois aqui, para o ímpar. Sempre temos essa brincadeira lá na nossa rádio. Aí tem que escolher. Aí tá ali. Rossi, Alex Teixeira e Serginho. E eu for o primeiro a escolher, eu escolho o Serginho. O Serginho foi subaproveitado. Tu lembra da estreia do Serginho contra o Cruzeiro? Eu tava em São Januário, sem torcida. Eu tava em São Januário também esse dia. Tu não acha que ele fez um bom jogo aquele dia? Eu não teria tirado ele no intervalo, não. Ok. Aí, sabe? Aí ele fez o gol contra o Galo. Tem alguma coisa ali com o Ramon na cabeça dele. Eu acho que ele foi subaproveitado. Eu ficaria com o Serginho. Que eu acho que pela situação pediu, o Serginho entregava pouco. Entendi. Eu acho que era uma situação que pedia muito suor e pouco... Talvez fosse isso. Mas o Serginho, na hora de recompor, ele tem essa... Ele não é o cara da recomposição, né? Ok, mas é um cara... Não, eu entendo. Mas assim, não tô fazendo advogado do diabo aqui, o advogado do Ramon. Acho que tem horas que, assim, pra começar um jogo, pra entrar na hora que o jogo tá pegando fogo, eu acho que ele é o cara que demora um pouquinho a... E eu vou te falar de um jogador que eu gosto muito, JP. Eu elogio ele demais, assim. Quem? Eric Marcos. Eu acho que o Eric Marcos vai ser um jogador pica. E eu não posso ter o Rossi pra tirar o espaço do Eric Marcos. Cara, eu acho que o Eric vai ser isso tudo, mas eu, JP, tentaria uma coisa diferente com o Eric. Ou ele tem idade sub-20 ainda, se eu não me engano. Não sei se ele tem mais um. Eu não sei se ele estoura um ano agora ou se ele estoura outro ano. Se ele tiver mais um ano, eu acho que vale a pena ele voltar um pouquinho. Ele já teve vivência dele no profissional. Acho um jogador pra gente ficar de olho. Ou tentaria um empréstimo dele pra ele jogar com regularidade, pra ele dar esse salto. Porque ele tem drible. Sim. Pouquíssimos no elenco do Vasco hoje tem, tá? Não tem 3 que tem drible. Ele tem drible, ele tem cruzamento, ele tem finalização. Cara, o Eric Marcos é um negocinho que, bem lapidado, sem pressão, ele vai ajudar muito o Vasco. Exatamente, bem lapidado e sem pressão. Acho que ele precisa jogar num lugar que não tem... Mas aí que a gente tem que ter a cultura. O estadual tá aí pra isso, cara. A gente tem que dar essa pegada no estadual. Ou a gente dá essa pegada no estadual, a gente empresta pra alguém que ele vai fazer. Que eu acho que não é nenhum demérito. Que foi o que fizeram, o Flu fez com o John Kennedy pra Ferroviária. Que fez agora de novo com o Samuel Granada, que jogou no Volta Redonda. Eu acho que assim, o Vasco tinha que dar um jeito de ter esse cara por perto aqui. Sim. Ou no interior de São Paulo, ou ali em Santa Catarina, ou até mesmo aqui no interior do Rio. Isso quando vai emprestar tem que ter um cuidado. Sim, pra emprestar pro time ter estrutura, que vai usar. Isso. Porque não adianta você emprestar pra ele ficar no banco. Mas eu acho assim, ele é um moleque tão diferente que ele vai acabar jogando. Por isso que eu falo assim, quando eu falo do Rossi e do Eric Marcos, é o seguinte, pro torcedor entender. Nós temos hoje o PEC, é um atacante ok de beirada. A gente tem que contratar 2, aí o PEC é o 3, ou o segundo titular. Sim. Aí vem o Eric Marcos. Eu não posso ter o Rossi roubando o espaço do Eric Marcos. É que eu acho que o Eric, assim, eu acho que ele precisa lapidar. Eu acho que ele precisa amadurecer, assim, não é pessoa, mas assim, futebolisticamente. Sim. Essa coisa que a gente fala tão da tomada de decisão pra cá. Não é que ele toma a pior decisão, mas assim,
Eu acho que essa coisa de entrar sempre ou na roubada ou precisando, que ele entra quando o time precisa de gol. Ele não entra pra... Aí que tá. Só entrou em furada. Exatamente. Eu quero ele contra o Madureira em São Januário. Vamos ver como é que vai ser? Eu acho que a gente pode... Eu acho devagarinho. Que o mundo ideal é dar o Carioca pra ele jogar, pra ele ir amadurecendo. Isso. E depois, no segundo semestre, aí emprestar... E ver se vai rolar. Porque numa dessa ele arrebenta. Mas acho que o estadual ainda não é parâmetro. Vira o nosso Rodrigo Calvo, que no estadual arrebentou, não sei o quê. Mas o Rodrigo eu Calvo... lembro dessa discussão que eu tive lá no Atenção Vascaínos, eu lembro, que lá no início do ano vocês me perguntaram: o Vasco tem que contratar? Urgente. Vocês, mas o estadual... O Rodrigo Calvo, cara. O Rodrigo Calvo é um negócio Não, mas assim, eu acho que o estadual é legal pra ele ganhando essa bagagem com a camisa do Vasco. Mas no segundo semestre buscar um time, por exemplo, de Série B que você já tem um pouquinho mais desenhado, quem vai subir, quem não vai, ainda mais uma Série B tão pegada no que vem. Mas o Ramon, ele deu uns recados assim, ó. O Ramon deu uma rifadinha na base. No bom sentido, né? Eu vou te dar um exemplo. O menino, o índio, o... Barros. Barros é jogador. Sim. O cara no Morumbi, eu tava no Morumbi, Joga o que o Barros bola. fez, sabe? Até virou um corte que eu brinquei. Os caras, porque o Barros é muito novo, não sei o que. Pô, cara, o cara não pode falar índio, ele é indígena. Eu falei, pô, o cara é indígena, pô. O cara corre de leão, mergulha, briga. Agora vai ter medo de jogar contra o Gabigol? Lembra que virou um corte isso aí numa brincadeira que eu fiz? Mas é um jogador e eu acho que agora o Vasco consegue respirar pra isso. Por isso que precisa ter os fera do lado dele. É que eu acho que a gente... Eu tô olhando o cenário que o Lúcio falou, que o Ramon falou, que o Alexandre Matos falou. A gente ainda dá um salto ano que vem. Sim. E não é que eu sou contra a base. Mas eu acho que o Vasco já tem o Marlon, já tem o Gabriel Peck, tem o Ryan que vai ter de subir uma hora ou outra, tem o próprio GB que tá voltando de lesão, tem o Eric, tem muita gente integrada ao profissional, tem o Paulinho pra lateral. Eu acho o seguinte, não vai dar pra encaixar todo mundo nesse elenco se a gente quiser brigar por... Sim. Você concorda com isso, né? Sim. Então eu acho que assim, é hora de dar rodagem pros que não, ou pros que vão chegar, irem ganhando, e os que deixar no elenco deles, ou a gente começa a emprestar eles, já subiram, já tiveram a vivência, porque eu acho que eles só precisam amadurecer, eles vão ser úteis. Pra ver quem vai rolar e quem não vai rolar. Não, e acho que não é nenhum demérito emprestar. Leandro Ávila foi emprestado. Sim. A gente viu o Fluminense fazendo bem isso agora. O São Paulo, de vez em quando, faz isso. O Santos já emprestou tantos e tantos jogadores. Sim. Quantos jogadores o Santos não empresta? Você fala assim, pô, de onde surgiu esse moleque aí? Do nada é do Santos. Sim. Eu acho que o Vasco tem que ter essa cultura de gerar uma rede pra emprestar e fazer esses caras rodarem no profissional mesmo. E acho que pode começar até... Pô, primeiro ano de juniores. Você viu que o cara já não vai aprender mais nada por ali? Sabe quem faz muito isso? Que eu vivo perto? Atlético Paranaense. O Melhor Atlético exemplo. sobe 500 e Melhor fica... exemplo. Joga o estadual... Ó, quando o Joinville tava na B e na A, 2014, 2015, 2016, o Joinville tinha chuva de jogador do Atlético Paranaense. Eles desciam tudo. Que era só descer a serra. Porra. Lembra do Hernani, um volante que foi jogar no Zenit, uma transação absurda? Jogou um ano no Joinville.